Oi, eu sou a Luli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube do Canal Brasil e hoje, dando continuidade aos vídeos sobre história do cinema brasileiro, vamos falar sobre a retomada. Foi de mais ou menos 1992 até 2003 e foi um período muito próspero para o cinema brasileiro. O presidente Collor sofreu impeachment, quem substituiu ele foi o Itamar Franco, que voltou com o Ministério da Cultura, lembra que eu tinha falado no último vídeo, que ele tinha extinto todos os órgãos relacionados ao audiovisual, e o governo do Itamar também criou a Secretaria para Desenvolvimento do Audiovisual, que posteriormente também desenvolveu a Lei do Audiovisual, que é usada até hoje, olha só. Ela entrou em vigor em 1993, durante o governo FHC, mas o embrião dela foi dessa época do governo do Itamar Franco. Se você quer entender um pouquinho mais o que é a lei do audiovisual, eu fiz um vídeo específico sobre leis de incentivo lá no meu canal, onde eu falo um pouco sobre a Ancine, sobre a lei do audiovisual, sobre a lei Rouanet. Tem uma convidada muito mais especializada do que eu pra gente debater esse tema, então o link tá aqui embaixo na descrição. E aqui no YouTube do Canal Brasil também eu fiz um vídeo sobre a Embrafilme, falando um pouco da importância do empurrãozinho do governo quando a gente tá falando de fazer cinema. Por isso que eu não vou falar exatamente sobre a lei do audiovisual agora, apesar de ser muito importante para esse período da retomada. Em 95 começou-se a usar o termo retomada, o que é uma coisa muito curiosa, né? Afinal de contas, nos outros vídeos eu falei pra vocês, quando a gente vive um momento histórico, dificilmente esse período histórico fica conhecido enquanto a gente tá vivendo ele. Não sei se ficou muito claro, se deu pra entender direito, mas a retomada é uma exceção, porque durante a retomada as pessoas já estavam chamando de retomada, porque também, né, a gente viveu um período tão triste do cinema brasileiro que a gente não tinha nada saindo. Em 92 só saiu um filme que era falado em inglês, então, né, fez sentido chamar de retomada. O filme que inaugura o movimento é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido pelo Carlo Camurati, e a partir daí a gente tem um aumento da produção, mas a gente ainda tem uma resistência dos distribuidores, afinal de contas eles estavam tendo seus lucros com os filmes estrangeiros, então eles tinham ainda aquela resistência com o cinema nacional, sem falar que o último grande momento do cinema brasileiro tinha sido o quê? Porno chanchada. Eles não queriam voltar pra esse momento porque nessa época dos anos 90, a galera já tava tipo, pô, uma caída esse negócio aí. Não quero mais isso não. Então a gente pode dizer que no começo da retomada, os produtores estavam muito empolgados, os distribuidores estavam reticentes e o público dificilmente tinha acesso a esses filmes. Afinal de contas, eles não estavam em cartaz em muitos cinemas. Então a gente não pode realmente dizer que o público não estava aderindo ao movimento, porque o público nem recebia ainda esse tipo de material. Em 97 também a gente tem um marco muito importante para a retomada, que é a criação da Globo Filmes. As empresas Globo já estavam muito solidificadas no seu ramo de televisão e também com seus outros braços, como editora, jornal, enfim. E eles resolveram entrar no ramo de cinema, o que foi muito bom, deu uma mega injeção, assim, na época da retomada. E eles foram muito prósperos também, eles produziram 24 filmes no período de 98 até 2003. Sem querer, eles começaram um monopólio, afinal de contas eram a única empresa que tinha dinheiro e que tinha como bancar tudo que eles queriam fazer. Eles queriam fazer um filme grande, eles tinham dinheiro pra fazer isso. É lógico que tinha ainda um pouco do uso da lei do audiovisual e de recursos públicos, etc. Mas nenhuma outra produtora tinha o tamanho da Globo Filmes. Então acabou sendo um monopólio durante algum tempo. O que também nos leva a conclusões rasas de dizer que o cinema nacional é simplesmente uma extensão da televisão. Não é, mas é obviamente que a presença da Globo Filmes deu uma carinha de televisão pra esse momento do cinema brasileiro. Em 2002 a gente tem o marco final da retomada, fechando com chave de ouro, Cidade de Deus, um dos filmes mais premiados e diria até overlooked pela juventude de hoje. Quem gosta de cinema tem que assistir Cidade de Deus, não é só quem gosta de cinema brasileiro não, porque ele usa uns movimentos de câmera e uma maneira de contar a história muito ricos. Dentro desse período da retomada, a gente teve vários filmes que tinham uma temática social, mas boa parte deles tinha muita preocupação com o roteiro e com a direção de fotografia, que significa que muitas vezes alguns outros departamentos podiam ser assim meio negligenciados, assim, só um pouquinho. Mas é porque as pessoas estavam muito empolgadas para usar diferentes movimentos de câmera, diferentes tecnologias em câmera e fazer uma parada assim que fosse deslumbrante. E aqui vai a breve listinha básica de filmes para você começar a se dar a retomada. De 1997, O Que É Isso, Companheiro? De 1998, Central do Brasil, um dos indicados brasileiros no Oscar. De 2000 temos O Alto da Compadecida. De 2001 temos dois grandes filmes com Rodrigo Santoro, que é Abril Despedaçado e Bicho de Sete Cabeças. E outra coisa muito importante que aconteceu nesse período foi, em 2001, a criação da Ancine. Eu falei um pouquinho da Ancine naquele vídeo lá sobre a Embrafilme e também falei sobre ela naquele
vídeos sobre leis de incentivo, etc. Então é muito rico esse período da retomada. Muitas coisas aconteceram, muitos filmes diversos, muitos atores que se consagraram no cinema, que alguns já estavam na novela, outros já foram descobertos nessa época direto pro cinema. Então é muito rico, muitas coisas diferentes acontecendo, e a retomada foi um período deslumbrante pra quem tava vivendo do cinema, pra quem tava sonhando em fazer cinema. De 92 a 2003 a gente teve muitos e muitos filmes incríveis. E o que vem depois? Bom, isso fica pro próximo vídeo, esse momento que ainda não tem um nome certo, mas a gente tá chamando de pós-retomada, o que aconteceu desde 2003. Isso fica pra semana que vem, mas eu quero muito o seu like nesse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos cinéfilos e comenta aqui embaixo quais são os seus filmes favoritos da retomada, algum filme que você gosta muito, mas que não é tão famoso, pra você recomendar pras pessoas. Vou ler todos os comentários que vocês postarem aqui, tá? Ah, e não esqueçam de se inscrever aqui no YouTube do Canal Brasil, de segunda a sexta tem programação nova todos os dias, e todas as quartas-feiras eu tô aqui falando de cinema. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau! E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de bola? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.